O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a importância da prevenção ao suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio do Brasil e no mundo, e suas formas de prevenção. Ocorre desde 2015, por meio da identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela, e ampla divulgação de informações. 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, um assunto que ainda é tabu, mas sobre o qual precisamos falar mais. Essa explicação sobre a campanha Setembro Amarelo que nós acabamos de ouvir foi dada pelo psicólogo Robert Veras, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, em um ciclo de conversas online sobre o tema que está disponível na internet. E é virtualmente que muitas pessoas têm buscado apoio emocional durante a pandemia. Angústia, incerteza, solidão, medo, a dor da perda são sentimentos de milhares de pessoas nessa pandemia. E eles acendem um sinal de alerta para a necessidade de cuidados com a saúde mental. Além de atendimento com profissionais de saúde mental, é possível encontrar na internet muita informação sobre como e onde buscar ajuda. Quais são os sinais de que alguém pode estar tendo pensamentos suicidas? De que forma abordar e como ajudar? O que não dizer nesse momento? Onde buscar atendimento médico? Como lidar com os adolescentes que manifestam sinais de depressão? Guardar o que está sentindo não é bom. Acredite, fica insuportável. Tem gente que pensa até em se matar. E na real, quando a gente está com depressão, o que a gente quer matar de verdade é a dor que a gente sente. Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou Carolina Moran e no episódio de hoje converso com a psicóloga Karen Scavacini, doutora em Psicologia do Desenvolvimento Humano e CEO do Instituto Vitaleri de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. Fique com a gente. Doutora Karen Scavacini, para a gente começar a abordar esse tema que é tão complexo, vamos falar um pouquinho de números. Qual é o tamanho do problema do suicídio no Brasil e no mundo? Atualmente, nós temos em torno de 800 mil suicídios no mundo, que significa um suicídio a cada 40 segundos e uma tentativa a cada 3. No Brasil, os nossos números são em torno de 12 mil mortes por ano, sendo um suicídio a cada 45 minutos e de 10 a 20 tentativas nesse mesmo período. Então é um número bem alto. Bem alto, e imagino que agora na pandemia, com a elevação do número de casos de problemas de saúde mental, de ansiedade, isso tenha até aumentado, né? Não necessariamente. A gente ainda não tem os números de suicídios durante a pandemia, mas o que a gente tem percebido é que teve sim um aumento de ansiedade, um aumento de depressão, mas nós não podemos assumir ainda que houve um aumento de suicídios. Na verdade, o que nós imaginamos é que depois dessa quarta onda, que a gente chama que é a onda da saúde mental, e que quando a pandemia começar a passar, que pode ser que os casos comecem a aumentar, porque muitos dos casos podem estar aí relacionados a questões tanto de desemprego, econômicas e de piora dos transtornos mentais. Pois é, quais são os sinais de alerta, doutora? Como é que uma pessoa chega a tirar a própria vida? Tem alguns sinais de alerta que a gente pode observar, mas vale lembrar para quem está ouvindo que às vezes eles não são assim tão simples da gente observar. Então, o ideal é, se você começar a perceber que tem alguma dessas alterações ou desses sinais, chamar essa pessoa para uma conversa. Então, desconfiou, é agir, é fazer alguma coisa para oferecer essa ajuda, né? Então, quais são alguns dos sinais? Alterações bruscas de comportamento, um aumento do uso de álcool ou drogas, aumentar o isolamento, parar de fazer coisas que antes gostava de fazer, pode ter alterações de sono, alterações de apetite e o que a gente chama de sinais verbais. É quando a pessoa começa a falar que está muito cansada, que está querendo desistir de tudo, que está querendo dormir e não acordar mais e até que está querendo morrer, que está querendo se matar e muitas vezes não é levada a sério por conta do grande mito que a gente tem, que é o quem fala não faz. E o que a gente sabe hoje, pela experiência, por muitos estudos, é que, muitas vezes, aquele que fala, ele está pensando. Então, a gente sempre leva uma comunicação suicida a sério. Como
Como é que deve ser essa abordagem para uma conversa, doutora? Porque é uma situação muito complicada, né? É muito comum um amigo perguntar, tá tudo bem? Você está precisando de ajuda? Quer conversar? Isso basta? Ou é preciso fazer uma pergunta mais direta? Você tem tido pensamentos suicidas? Como é que deve ser essa abordagem? Bom, a gente começa mais pela borda, né? Então, o ideal é uma conversa franca, sem julgamento, sem pressa, né? Muito mais ouvindo, deixando a outra pessoa falar do que a gente está com todas as perguntas prontas, né? Não é uma conversa para dar conselhos, é uma conversa para acolher. Então a gente começa falando, olha, tô vendo que você não tá legal, tô preocupado, tem acontecido alguma coisa? Né? Claro, eu estou dando um exemplo, cada um vai começar de uma forma, mas você se coloca à disposição para começar a ouvir. Conforme essa pessoa for falando, você vai aumentando o grau de complexidade, vamos dizer assim, da pergunta. Então, olha, você está sofrendo, como que você está lidando com... E aí você pode falar situações que a pessoa está passando, e num dado momento você pode perguntar, olha, você está pensando em fazer alguma coisa com você? Isso já passou pela sua cabeça? Ou isso está passando pela sua cabeça? Se a pessoa falar que sim, a pessoa pode perguntar, olha, você está pensando em se matar? A gente pode usar tanto a palavra em se matar, como a gente pode falar, você está pensando em suicídio? Ninguém vai colocar na cabeça da outra pessoa essa ideia, se ela já não tiver essa ideia. E aí esse é o outro grande mito que a gente tem, né? Se a gente perguntar para alguém sobre suicídio, a gente está colocando a ideia na cabeça dessa pessoa. De forma alguma, né? Quando a pessoa pode falar, quando ela percebe que tem alguém que está aberto para ajudar, pode ser aí a porta que ela precisava para pensar em outra saída que não seja o suicídio, porque o suicídio é visto, na maioria das vezes, como a única saída que a pessoa tem. Então, é ter essa conversa, é fazer essas perguntas. Se todas essas respostas forem positivas, né, se a pessoa falar que está realmente pensando em se matar, se a pessoa quiser, ela pode complementar, falando, mas você já sabe quando vai fazer isso, você já sabe como fazer isso. Quanto mais detalhadas essas respostas, maior o risco. Significa que a pessoa precisa de um atendimento mais rapidamente. Se a pessoa disser que está pensando em fazer naquele momento, aí o amigo precisa ligar, ou quem estiver escutando, para os bombeiros ou para o SAMU, né, solicitando ajuda, porque daí a gente já está falando de uma tentativa de suicídio em andamento. Nos outros casos, se a pessoa está com o pensamento, ou se até ela tem um plano, ele vai encaminhar essa pessoa para um serviço de saúde mental. O que é esse encaminhar? É ajudar esse amigo a, de repente, ligar ou achar para marcar uma consulta com um psicólogo ou um psiquiatra, ou os dois, né? A gente tem aí os CAPs que as pessoas podem usar, que é o Centro de Apoio Psicossocial, também através do site mapadasaudemental.com.br, as pessoas podem encontrar aonde perto da localidade delas tem serviços de saúde mental disponíveis gratuitamente. Então é um jeito de você saber para onde encaminhar essa pessoa. E mesmo que o amigo não saiba exatamente o que dizer, ele pode oferecer ajuda, ele pode falar, olha, eu não sei exatamente o que te dizer agora, mas eu estou do seu lado e juntos nós vamos achar a ajuda que você precisa. Então, se as pessoas tiverem esse comportamento, essa atitude de poder observar, oferecer ajuda, conversar, ouvir e encaminhar quando necessário, a gente pode fazer bastante diferença para alguém que esteja precisando. Agora, é importante ser realmente uma escuta bastante acolhedora, né? E, como você disse, não tentar ficar só dando conselhos do tipo, isso é bobagem, levanta dessa cama, olha, o dia tá lindo lá fora, porque isso só faz a pessoa se sentir ainda mais desconectada, né? Tem uma sensação de não pertencimento. Exatamente. Então, frases como, olha, eu não sei exatamente o quanto você está sofrendo, mas eu tô aqui para te ajudar. Você não está sozinho, a sua vida importa. São frases que podem ser usadas, né? De forma alguma, trazer, então, julgamentos ou falar, olha, isso é frescura, para de mimimi, ou você já falou isso antes e não fez, não é agora que vai fazer. A gente nunca duvida de que alguém vá realmente engajar num comportamento suicida. Então, é uma conversa de acolher. Ninguém sabe o quanto o outro está sofrendo, ninguém pode julgar isso. Então, cabe ao amigo, cabe aos familiares, às pessoas próximas, fazerem realmente, terem esse olhar
de cuidado e de compaixão para o sofrimento do outro. Doutora, a senhora já falou sobre alguns caminhos, né, para procurar ajuda. Por onde é que a gente começa? Eu sei que existe o CVV, Centro de Valorização da Vida, que é um serviço por telefone. Queria que a senhora falasse um pouquinho desse serviço e de outras alternativas para quem está buscando algum tipo de atendimento. Excelente. Então, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, através do número 188 ou pelo site www.cvv.org.br, tem atendimento 24 horas por dia, 7 dias da semana, de uma forma anônima, quer dizer, a pessoa não precisa nem dar o nome, com pessoas treinadas e capacitadas para auxiliarem nessa escuta durante um sofrimento. Então, se a pessoa precisa falar com alguém e não sabe para quem, liga para o CVV que vai ter alguém lá pronto para te ajudar. Além do CVV, as pessoas podem procurar, então, clínicas escola de psicologia, que tem esse atendimento gratuito. Elas podem ir nos CAPs, então, que é o Centro de Apoio Psicossocial. Se ela tiver dúvida se tem CAPs na região dela, ela pode ter essa informação numa UBS, uma Unidade Básica de Saúde, e pedir esse encaminhamento. E também tem, claro, psicólogos e psiquiatras da rede particular e que também atendem por convênio. Então, esses são alguns dos serviços disponíveis. Se a pessoa estiver em risco imediato, ou seja, se ela estiver muito alterada e se ela já estiver falando que vai fazer um suicídio ou dando a entender que ela está num risco, levar para um pronto-socorro, de preferência um pronto-socorro que tenha um atendimento psiquiátrico. Se a pessoa não souber se tem ou não, leve ao pronto-socorro, que aí vai ser encaminhado se for necessário. A senhora diria que a rede pública está preparada realmente para fazer esse tipo de atendimento, doutora? Tem estrutura? Olha, infelizmente a gente não tem o número de CAPs que a gente precisaria, né? E muitos municípios não contam nem com CAPs. Então, eu acho que tem um ponto positivo que as pessoas têm esse acesso através do CAPs, então tem um atendimento gratuito, mas ele é insuficiente. E a qualidade do atendimento, o que a gente percebe é que depende muito da região, né? Tem CAPs que funcionam muito bem, que dão um atendimento excelente, e tem CAPs que já não é assim tão simples, e que para você conseguir marcar uma consulta, mesmo que para comportamento suicida, você demora 6 meses. Então isso mostra que ele não está preparado para a demanda gerada. Porém, nós tivemos uma lei que foi aprovada o ano passado, que é a Lei de Prevenção do Suicídio, e que é também um avanço aí, se a gente pensar tanto nas atividades como nas próprias leis que embasam a prevenção do suicídio no país. No caso de crianças e adolescentes, como é que deve ser a abordagem, sobretudo no caso dos adolescentes? Como é que os pais, os responsáveis devem lidar com essa questão? A primeira coisa é não fechar os olhos para o problema, né? Então, ao perceber algum dos sinais, é conversar abertamente com esse adolescente. Da mesma forma que você faz com um amigo, né? Olha, eu tô preocupado, tô vendo que você não tá bem, nós queremos que você vá num psicólogo fazer uma avaliação, ou vá no médico de família conversar, porque a gente acha que você está em sofrimento. A gente não vai focar no sintoma do adolescente, sim, a gente vai falar para ele que a gente está preocupado com o fato de ele provavelmente estar sofrendo e não estar conseguindo lidar com este sofrimento. Para isso, o adulto precisa mudar um pouco a visão romântica que ele tem da adolescência, de que é a melhor fase da vida e que isso é muito falado, e entender que a adolescência é uma fase de crise e que tem muitos adolescentes que não conseguem passar por essa crise de uma forma mais saudável, né, e acabam se engajando tanto em comportamentos de autolesão, que são os cortes, né, os cortes, arranhões, às vezes o adolescente bate a cabeça na parede, quer dizer, tem várias formas de autolesão, e o comportamento suicida. Infelizmente, o adolescente é muito impulsivo pela própria natureza da adolescência, o que faz com que, ao lidar com uma frustração muito grande, e principalmente se ele já tem uma vulnerabilidade, ele tem uma propensão maior de engajar no comportamento suicida. Então, portanto, se os pais desconfiam de algo, acolham esse adolescente, entendam que talvez para o pai e para a mãe o motivo daquela dor pode parecer boba, pode parecer fútil, mas o adolescente sente com uma intensidade muito grande. Então ele precisa de um acolhimento e muitas vezes vai precisar ir talvez de algumas sessões de terapia para ver que formas mais saudáveis ele tem de lidar com todas essas questões.
Doutora, ainda que com todos esses cuidados e com esse olhar atento, muitas vezes o suicídio acontece, né? E aí como é que é o tratamento, o trabalho com essa família, com quem está próximo, depois que isso acontece? Porque é muito comum que as pessoas se culpem também. Olha, eu não vi, eu não consegui evitar, e muitas vezes as pessoas fazem o máximo e mesmo assim acontece, né? Exatamente. Tem uma diferença entre prevenção e previsão. Nós podemos ter atitudes de prevenção do suicídio, mas nós não podemos prever quem, quando e como vai fazer alguma coisa. Então, até quando a gente fala dos sinais, a gente toma cuidado, porque nem sempre esses sinais são visíveis, e tem pessoas que realmente não dão sinais. Tá? E eu estou falando isso pensando muito naqueles que perderam também, que muitas vezes acabam escutando, né? 90% dos casos podem ser prevenidos. A gente não sabe quantos por cento pode ser prevenido. E é uma frase que traz muita culpa para aqueles que nós chamamos de sobreviventes enlutados. Por que a gente usa esse termo? Porque o objetivo principal daquele que perde alguém é conseguir sobreviver a essa perda, principalmente no início. Para isso tem algo que nós chamamos de pós-venção, que está relacionado a toda atividade e cuidado que é feito para alguém que perdeu um ente querido ou alguém conhecido para o suicídio. Para você ter ideia, a Organização Mundial de Saúde hoje fala que para cada suicídio completo são até 135 pessoas impactadas por essa morte. É um número gigante. E que nós também não falamos sobre as pessoas que ficaram. A culpa, a busca incessante do porquê, o estigma, a intensidade dessa perda e a duração do luto são diferentes quando tem esse tipo de morte, né? Tem uma temática que é específica quando se perde alguém para o suicídio. Eu trabalho muito com enlutados, nós temos grupos de apoio a enlutados pelo suicídio e é como se passasse um tsunami. Chega, devasta tudo que tem pela frente, e aí essas pessoas vão pouco a pouco limpar aquele terreno e construir novamente, né? Se reconstruírem na sua forma de lidar com a vida, né? Com o futuro e com todas as expectativas e todas as dores que estão, as expectativas de futuro, né? E as dores de perder alguém para o suicídio. É uma perda que gera intenso sofrimento. Veja, não estou falando que dói mais do que outros tipos de perda, porque a gente não pode comparar dor, mas que tem algumas questões que são específicas de quando se perde alguém para o suicídio. Doutor, isso que a gente está fazendo aqui, falando sobre suicídio na imprensa, há pouco tempo seria impensável, né? Suicídio é um tema tabu e até pouco tempo atrás se pensava que era melhor não falar sobre esse assunto para não despertar pensamentos suicidas nas pessoas e tudo mais. Já se sabe que é importante falar. Queria que a senhora falasse um pouquinho da importância de falar do suicídio, mas de que forma abordar o tema, quais são as regras de ouro, qual é a melhor forma da gente falar sobre isso, seja na imprensa, na academia, em qualquer ambiente. Então, vamos lá. Hoje a gente já sabe que nós precisamos, na verdade, falar sobre suicídio e também falar sobre isso abertamente na mídia, né? Que tem algo que a gente chama de efeito papageno. O que é o efeito papageno? É quando, dependendo da forma como se fala ou se noticia algo relacionado ao suicídio, você ajuda a diminuir o número de casos. É o oposto do que se fala muito, que é o efeito Werther, que tem relação quando, dependendo então como é noticiado, aumenta-se o número de suicídios por conta daquela reportagem, por algo que nós chamamos de efeito contágio. Então tem muitas formas que a gente pode falar sobre o suicídio de uma forma segura. Então a primeira coisa, não colocar como romântico, então não colocar como causa única, não colocar como uma saída viável para os problemas, jamais compartilhar fotos ou cenas do suicídio ou da pessoa que faleceu e do método que ela utilizou, não colocar o local então que foi esse suicídio, não colocar fotos de velório ou do desespero de pais e amigos, não ser sensacionalista, não colocar conteúdo gráfico desnecessário, não relacionar como crime, pecado ou falta de religião. E não dar declarações que tirem a esperança das pessoas conseguirem melhorar. Essas são algumas das coisas que não podem, que os jornalistas não devem fazer. Mas tem muitas outras que eles devem. Então, mostrar que é uma questão complexa, é multifatorial, tem tratamento, tem muita coisa que pode ser feita.
A gente hoje fala a pessoa com comportamento suicida, porque a gente está se referindo a uma pessoa que é muito mais do que somente suicida, né? Então ela vai muito além daquele comportamento. Mostrar sempre as formas de receber ajuda, quer dizer, aonde tem ajuda disponível. Se possível, colocar mensagens de esperança, histórias de superação e sugestões, então, né, muito práticas para aquele que está em sofrimento saber o que deve fazer e aquele que quer ajudar alguém próximo também saber como falar. Doutora Karen Scavacini, muito obrigada pela participação aqui no Ao Ponto. Um bom trabalho para a senhora. Eu que agradeço muito esse espaço, muito obrigada e um grande abraço a todos. Antes da gente encerrar, vou repetir aqui as informações de serviço. O Centro de Valorização da Vida funciona no telefone 188, 24 horas por dia. Tem atendimento também por e-mail e chat no site cvv.org.br. E o site citado pela doutora Karen durante a entrevista é o mapasaudemental.com.br, que reúne informações sobre os serviços públicos de saúde mental disponíveis em todo o território nacional, além de serviços de acolhimento e atendimento gratuitos ou voluntários realizados por ONGs. Busque ajuda. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da Redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Para saber mais, assine o Globo, acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que o conteúdo de combate ao coronavírus está aberto, não é necessário ser assinante. A edição deste episódio foi do João Guilherme Lacerda. Até mais.